Hiruzen Sarutobi, o grande terceiro Hokage de Konoha, e um dos Hokages que ficou mais tempo no exercício da função dentro da obra, uma vez que o próprio Hokage foi escolhido pelo seu antecessor, né, Senju Tobirama, escolhido a dedo pelo próprio Senju Tobirama, o antigo segundo Hokage, e nomeado como terceiro Hokage pelo seu antecessor. Após ser nomeado pelo seu antecessor, do qual ele era membro do esquadrão de elite de proteção do segundo Hokage, e foi nomeado para terceiro Hokage, ele efetivamente cumpriu as funções de terceiro Hokage até ser nomeado na Minato Mikase, o quarto Hokage de Konoha, que devido aos eventos da invasão da Kurama, acabou morrendo, fazendo com que o terceiro Hokage saísse de sua aposentadoria e reassumisse o posto de Hokage até ser nomeado a quinta Hokage Tsunade Senju, ou seja, entre o tempo da aposentadoria dele, que é o primeiro mandato, e depois de voltar da aposentadoria e ficar na vila por mais tempo, ele foi o Hokage que permaneceu ali no exercício da função por mais tempo. E também era conhecido como shinobi especialista, né, inteligente pra caramba em estratégia, e especialista nos 4 tipos de elemento: terra, ar, fogo e água. Ele conseguia usar os 4 tipos de elementos básicos, fora alguns tipos de elementos, como madeira, por exemplo, que são mais difíceis de usar, né? Ele também treinou os ninjas lendários, que mais tarde ficariam conhecidos como os 3 Sanins, Jiraiya, Orochimaru e Tsunade, sendo que um desses, que no caso é Tsunade, foi nomeada como quinta Hokage e sucedeu o posto dele, de terceiro Hokage, como quinta Hokage de Konoha, sendo a sucessora do próprio Hiruzen Sarutobi. O Sarutobi também é um do clã Sarutobi e ele é usuário do Diosen no Jutsu, do Jutsu de invocação dos macacos, sendo um especialista invocando um dos mais poderosos, que é o Rei Macaco Ema, que dá ele o bastão adamantino, ou bastão Nioi. Pronto, esses são os pré-requisitos do camarada. Só que eu acho que de longe ele foi o pior Hokage. Espera aí que eu vou explicar isso. O jovem Danzo Shimura fazia parte do esquadrão de elite que protegia o segundo Hokage, Senju Tobirama. E quando o nosso amigo Hiruzen Sarutobi, também membro do esquadrão de elite que o protegia, foi escolhido como Hokage, o nosso amigo aí, Danzo Shimura, estava presente e ficou perplexo com a informação. Ele achava que ele seria escolhido como Hokage, que ele seria o próximo Hokage. Então, quando o Hiruzen foi escolhido, ele ficou meio atônito com a informação e passou a participar ali do Conselho de Konoha, junto com os 2 anciãos. E, por ser um amigo de longa data do Hiruzen, ele acabou permitindo que ele participasse do conselho e participasse das reuniões, tomando decisões meio que ocultas ali nas sombras. E a pior parte, algumas delas, ou a maioria delas, o Hiruzen sabia e tinha conhecimento e ainda assim permitiu. A primeira intervenção pesada que o Danzo fez como membro do Conselho de Konoha foi criar a Ambu Raiz. Diferente da Ambu tradicional, que servia ao Hokage, que no caso era o próprio Hiruzen, a Ambu Raiz servia e respondia diretamente ao Danzo e a mais ninguém. Então o Danzo tinha seu exército pessoal, sobre muitas aspas. E esse exército era feito muitas vezes com uma forma de treinamento mais violento e bem mais, digamos assim, bem mais intenso. E muitas vezes o próprio Ambu Raiz foi usada contra os interesses do próprio Hokage, do próprio terceiro Hokage. Inclusive, a Ambu Raiz foi ordenada a matar o Hokage pelo próprio Danzo, que era amigo do Hokage. Ou seja, o Hiruzen sabia que esse cara era um perigo e ele permitiu que ele tivesse um esquadrão próprio, permitiu que ele participasse do conselho e ainda permitiu que o cara orquestrasse um assassinato contra ele mesmo. Mesmo escapando do assassinato com a ajuda do Kakashi e tal, ele não fez nada. Ele permitiu que o Danzo permanecesse livre, mesmo após. Evidentemente, ele tramou a morte do Hokage, e o Hokage teve conhecimento disso, e mesmo assim não fez nada. Como um membro do conselho e tendo seu exército pessoal, que é a Ambu Raiz, o Danzo Shimura tinha muito poder e influência dentro de Konoha, embora não fosse um Hokage. Então ele fez uma aliança com Orochimaru, um dos alunos do Hiruzen, que na época era um Shonin, né, usava aqueles covetes lá, que queria obter poder. O Orochimaru queria obter Juxus e mais Juxus e poderes, ganância e tudo mais. Já falei do Orochimaru aqui
num vídeo, vou deixar aqui num card em algum lugar, e vai estar na descrição também. O Danzo Shimura fez uma aliança com Orochimaru para obter mais poder. E, para esse poder que ele queria as células de Hashirama, que é as células do primeiro Hokage, que são uma ferramenta shinobi muito usada, né, no mundo ninja, eu já falei isso no canal. E ele queria ter essas células implantadas. E ele também, junto com a permissão do próprio Hiruzen, porque o Hiruzen permitiu isso, foi um dos que fomentou o massacre contra o clã Uchiha. A ordem partiu do Hiruzen. Mas o que deu a ideia e falou assim, ó, esses caras são perigosos, tal, vamos mandar matar, foi o Danzo. Você lembra que eu falei que foi o professor dos 3 sanins lendários? Orochimaru, o sanin da serpente. Jiraiya, o sábio do sapo. E Tsunade, a sábia curandeira. A Tsunade que foi até nomeada a quinta Hokage posteriormente. Mas isso aí, guarda essa informação na sua cabeça. Ele treinou os 3 sanins lendários, foi o professor deles, né, o sensei deles. Quando o Hiruzen descobriu que o Orochimaru tinha um laboratório ilegal mesmo, que conduzia experiências antiéticas e que tinha uma associação com Danzo Shimura e com a Ambu Raiz, e ele descobriu isso, ele foi pessoalmente peitar o Orochimaru dentro do laboratório do próprio Orochimaru, e tinha como ele poder fazer alguma coisa ali, ele não fez. Seja por uma questão de ligação afetiva, né? Já que o Orochimaru foi um dos alunos dele, que ele se sentia responsável e tal, que ele não pôde levar ele para o caminho certo, o caminho shinobi, a vontade do fogo. Eu sei que o Orochimaru fez um jutsu lá que quebrou os vidros lá, atordoou todo mundo e o Orochimaru saiu andando. O Hiruzen poderia ter feito o Makakoema atacar, ou poderia o próprio Hiruzen ter atacado ele e impedido o Orochimaru ali. Só que ele não impediu. Ele permitiu que o Orochimaru virasse as costas e fosse embora, e a partir daquele ponto o Orochimaru se tornou um Nukenin, um ninja renegado, e daria muito trabalho dali para frente. Sob os conselhos questionáveis do Danzo, Hiruzen Sarutobi, o terceiro Hokage, deu ordens para que Itachi Uchiha, um membro da Ambu na época, e um Uchiha, exterminasse seu próprio clã, matasse todos os Uchiha. O Itachi então fez um acordo para que seu irmão mais novo, Sasuke Uchiha, pudesse sobreviver. Aceitando os termos do acordo, Hiruzen Sarutobi deu a ele a ordem de matar todos, exceto seu irmão mais novo. E ele cumpriu o papel de algoz do próprio clã. Ou seja, Hiruzen Sarutobi deu ordens, né, sob a influência do nosso amigo aqui, sob a influência do Danzo, mas ele deu a ordem, porque o Danzo não podia dar a ordem. Ele deu a ordem para que um clã inteiro fosse exterminado por medo de uma insurreição política. Aí, nesse momento, você pode estar defendendo o Hiruzen falando assim, João, mas eles queriam fazer uma insurreição política, né? Queriam tomar o poder e tudo mais. O Hiruzen teve que ordenar isso. Na verdade, não. O que aconteceu? Quando a Kyuubi foi invocada, ela foi controlada por um Uchiha, né? Foi controlada pelo Genjutsu do Sharingan e atacou Konoha. O que fez com que a população geral desconfiasse dos Uchiha. O Hiruzen poderia muito bem integrar melhor os Uchiha e falar que eles não têm culpa, enfim, conversar com a população. Mas ele não fez nada. Ele não fez nada, ele deixou o povo sentir medo dos Uchiha, sentir receio dos Uchiha, achar que os Uchiha eram culpados por controlar a Kyuubi. Ele deixou isso tudo acontecer, o que fez com que a insurreição fosse fomentada, com que os Uchiha quisessem tomar o poder, o que gerou uma preocupação por parte do Danzo, que influenciou o nosso amigo Hiruzen a mandar, né, orquestrar o massacre do clã Uchiha. Ou seja, com a influência do Danzo, com a negligência do próprio Hiruzen, temos um massacre que marcou a vida do Sasuke para sempre. Agora vamos falar do elefante na sala. Quando o Minato morreu e o Hiruzen reassumiu o cargo, o Hiruzen prometeu cuidar do filho do Minato e da Kushina, que no caso é o Naruto. E quando o Minato morreu, o Hiruzen não cuidou de ninguém. Ah, mas ele deu uma pensão pro menino. Não interessa, ele dava um dinheiro pro moleque e falava assim, passa um mês aí. Não rola, irmão. Ele também nunca contou para ele, ó, você é filho do quarto Hokage. Não, nunca contou. O menino só sabia que era feito de idiota, ficava sozinho o tempo todo, não tinha pai, não tinha mãe e que tinha uma raposa dentro dele que todo mundo tinha medo.
Por isso ele sofria bullying e ficava solidão lá naquele balanço lá, fazendo tururu. Mas tudo isso é culpa de quem? Hiruzen Sarutobi, o terceiro Hokage, que negligenciou fenomenalmente o filho do quarto Hokage, no qual ele tinha prometido cuidar. Ele tinha prometido para os pais do moleque, no leito de morte, que ele ia cuidar do moleque. E ele não cuidou de ninguém. O Naruto bebia leite vencido, irmão. E o cara era o Hokage. Ele poderia simplesmente falar assim: não, beleza. Já que eles respeitam meu neto como honorável neto, eu vou explicar para que ele é filho do Minato, pá, vou contar aqui a história direitinho, vou fazer o povo respeitar ele também. Mas não. O Hiruzen deixou ele sem saber que ele era filho do quarto Hokage, não contou para quase ninguém que ele era filho do quarto Hokage, deixou a Viúva sem saber disso, deixou a Viúva fazer bullying com o garoto, deixou a Viúva deixar o garoto quase em depressão, por pura desculpa, porque a única desculpa que ele falava é: não vou falar porque ele pode sofrer pressão, pode ser perseguido. Cara, na boa, ele não era perseguido por entidades como a Casque, mas ele sofria muita pressão dentro da própria vila. Então não vem passar pano não, Hiruzen, tá foda o negócio. Resumir uma listinha rápida aqui. Ele fez com que o Danzo Shimura tivesse influência na vila, mesmo sabendo que o Danzo era um pedaço de nada, que era um cara complicado, que ia dar trabalho depois. Ele permitiu que o Danzo criasse uma boa raiz e tivesse uma influência bem grande na vila e fizesse um monte de merda depois. Por causa dessa permissibilidade que ele deu ao Danzo, o Danzo teve um acordo com o Orochimaru e conseguiu as selvas de Hashirama, que serviram para o braço dele e também para o olho do Shisui, que ele orquestrou junto com o próprio Hiruzen, porque, como eu disse, o Hiruzen teve que assinar embaixo, né, teve que permitir o massacre do clã Uchiha por negligenciar os próprios Uchiha. Ou seja, esse cara fez uma pilha de negligências e com isso conseguiu um inimigo muito forte, que é o Danzo. A gente viu ele ali tentando ser Hokage ali, na reunião dos Hokages e tal. A gente viu ele tentando subir ao poder ali, aproveitando aquelas zonas de guerra, e fazendo várias cagadas ao longo do tempo. A gente viu também que, graças a isso, graças à negligência do Hiruzen, tivemos a insurreição dos Uchiha e o massacre do clã Uchiha. Graças a isso também, a falta de compromisso do Hiruzen, nós tivemos o Naruto em uma péssima situação durante o Naruto clássico inteiro, que ele só foi conseguir por mérito próprio no Naruto Shippuden, sem ajuda nenhuma do Hiruzen. Não adianta falar que ele ajudou, porque ele não ajudou. E nós ainda temos uma coisinha engraçada. O Hiruzen morreu para salvar a Viva, né? Ele tirou os braços do Orochimaru, fez aquela coisa toda, e com certeza ele foi um dos melhores. Uma das melhores ações dele ali foi realmente levar os braços do Orochimaru, lutar com o Orochimaru, impedir a Viva, né, de ser invadida pelo Orochimaru. Realmente ele morreu como um herói. Isso aí a gente tem que reconhecer. Mas, se ele tivesse evitado, lá no começo, quando ele descobriu o laboratório, o Orochimaru não teria chegado a esse ponto. O Orochimaru não teria fundado a Vila do Som. Então, assim, a falta de ação do Hiruzen gerou a complicação que Konoha enfrentou por muitos anos. Mas então o Hiruzen era um péssimo cara, né? Ele permitiu isso tudo, fez um monte de merda, ele devia ser um péssimo cara, queria o mal de Konoha. A verdade é que não. A verdade é que ele permitiu isso tudo, fez esse monte de coisa que não deveria fazer, ou melhor, deixou de fazer coisas que deveria fazer por causa do estilo de governo dele, por causa do jeito que ele via as coisas. O Hiruzen não era permissivo à toa. O Hiruzen, ele era um shinobi muito poderoso e tinha condições de fazer muita coisa, principalmente antes da idade chegar, né? Porque quando ele descobriu o laboratório do Orochimaru, ele ainda tinha aquela barbicha preta, né? Ele não estava com barbicha branca, quer dizer que ele estava mais novo, tinha mais força, mais fôlego, mas ele permitiu muita coisa errada acontecer por causa do estilo de governo dele. O estilo de governo do Hiruzen era preservar a estabilidade de Konoha. Preservar a paz e a estabilidade de Konoha. Estabilidade tanto social quanto econômica. E se ele começasse a caçar as falhas dele, né, caçar via as falhas de governo, por exemplo, ir atrás de estabilizar o governo para que os Uchiha não fossem criminalizados pelo uso da Kurama. Ele teria que conversar com o povo, teria que ter um trabalho social, teria que gastar tempo e recurso. E ele preferiu ficar na dele, porque tinha uma estabilidade ali, tipo assim, o povo que se resolva. Tem uma estabilidade aqui, eu tenho que conservar a estabilidade que a gente já tem, para a gente não ter uma guerra. A gente já perdeu o quarto Hokage, então a gente precisa
manter a pouca estabilidade que resta, deixa o povo se resolver. Depois, quando ele viu que o clã Uchiha ia dar trabalho, ele, junto com o Danzo, né, com a influência do Danzo, orquestrou o massacre do clã Uchiha. Mas isso é porque ele queria controlar os danos, não queria que tivesse outro problema dentro da vila. Já teve uma invocação de uma besta com cauda aqui, deixa eu tentar diminuir um pouco, estancar o sangramento. Então, o massacre foi a maneira dele de estancar o tal sangramento para que a vila não fosse tão prejudicada. Tá certo que prejudicou mais gente do que ajudou, mas na visão dele ele estava mantendo a estabilidade da vila. Estabilidade sobre aspas, porque a gente vê que não tem nada estável nisso, né? Depois ele tentou fazer uma coisa muito interessante, que é cuidar do filho do Minato, que ele não cuidou, mas ele fez isso para que o menino passasse despercebido e tivesse na visão dele uma infância normal, que nós sabemos que não foi, né? Ele não teve uma infância normal. A última coisa que o Naruto teve foi uma infância normal. A gente sabe disso. Mas ele fez isso, ele negligenciou, né, não contou as origens e tudo, para que o Naruto tivesse uma infância normal, coisa que não aconteceu. Porque ele via como o pessoal tratava o neto dele, o honorável neto, e não queria que o Naruto fosse tratado de forma diferente. Mas acabou que foi tratado de forma diferente por outra razão, ou seja, piorou a situação. Ou seja, o nosso amigo aí não era ruim porque queria o mal de Konoha, não era isso. Ele queria o bem de Konoha. Ele queria ser um ótimo Hokage. Só que a política dele é a política de não faço nada para que a estabilidade se mantenha. Porque se eu for mexer demais, a estabilidade não se mantém. Ele era um pacifista. Ele queria ser o mais pacifista possível. E tem horas que só sentar e olhar não resolve as coisas. Infelizmente, ele foi o pior Hokage de Konoha, não pelo que ele fez, mas pelo que ele deixou de fazer. No fim, o Hiruzen é lembrado como alguém extremamente poderoso, extremamente forte, que estava disposto a dar a sua própria vida para corrigir seus erros do passado e proteger as pessoas da vila. Ou seja, no fim, foi lembrado como um herói, um Hokage herói, que mesmo estando velho, conseguiu parar o desafio do Saninho lendário da serpente e uma invasão dele, e fez isso para corrigir um erro do passado e também para manter os cidadãos de Konoha seguros. Então, esse é o desfecho e a história de Hiruzen Sarutobi e o que ele foi considerado o pior Hokage da história. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.